Oi, gente! Mudei um pouquinho o cenário. Como eu fiz o outro vídeo falando um pouco sobre os aprendizados que eu tive com o livro Hábitos Atômicos, eu resolvi fazer um outro vídeo com algumas indicações de leituras para vocês que gostam de ler livros sobre hábitos, sobre saúde ou temas mais voltados para esse sentido. Inclusive, antes de começar o vídeo, queria dizer para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like se vocês gostam de vídeos assim, mas também queria contar para vocês o que foi que me ajudou a incluir mais o hábito da leitura no meu dia a dia. Realmente o que fez assim muita diferença foi colocar a leitura em momentos específicos do meu dia. Por exemplo, antes de dormir, eu sempre faço higiene do sono. Sempre que eu consigo, né, gente? A vida não é um morango, mas vamos lá. E nesse momento de higiene do sono, eu evito de pegar telas pelo menos uma hora antes de dormir. Nem sempre funciona, mas sempre que eu consigo, eu evito por pelo menos uma hora. Isso inclui celular, TV e tudo mais. E aí eu uso a leitura nesse momento. Então, incluir a leitura nesse momento fez com que eu conseguisse ler bem mais livros do que normalmente eu lia. E além disso, eu coloquei também a leitura na minha rotina da manhã, que é um momento que, por exemplo, eu acordo, como alguma coisa, só depois eu vou treinar. Antes de ir, eu acabo fazendo a leitura. Então, também incluir nesses dois momentos foi o que, de fato, mudou, assim, a leitura pra mim. E por que isso é importante, gente? Porque, por exemplo, ter o hábito de, eu quero ler mais. Beleza, mas você vai ler mais quando, sabe? Ter isso, de fato, na nossa rotina e nos momentos específicos, ter isso organizado no nosso dia a dia, faz muita diferença. Pois bem, vamos lá falar sobre livros. Para quem gosta de ler livros sobre saúde, sobre hábitos, sobre alimentação, e ainda não viu o outro vídeo em que eu falo sobre o livro Hábitos Atômicos, assista. Eu até contei um pouco no início do vídeo sobre como eu tenho um pouco de ranço sobre esses livros assim de hábitos e tal, que a maioria acaba falando a mesma coisa, e não acaba sendo uma leitura que me prende, pelo menos a visão que eu tenho. E o livro Hábitos Atômicos quebrou isso assim em mim, porque eu achei realmente ele muito bom. Então já fica aqui minha indicação número 1, para quem não viu aquele vídeo, vai lá ver que tem alguns spoilers do livro que talvez vai te deixar com vontade de ler ele completo. Mas, gente, falando sobre leituras, então, mais voltadas para hábitos, para saúde, para alimentação, a gente precisa ter um cuidado com essas leituras. Por quê? Porque tem muito livro sobre esse tema, que são livros, assim, extremamente sensacionalistas. E aí, por exemplo, pega uma pessoa que não é da área da saúde, que não tem um conhecimento tão grande sobre alimentação, por exemplo, eu vejo isso mais com alimentação, principalmente. Talvez não vai ter um senso crítico para ler e entender que aquilo ali não é tão verdade, sabe? E aí talvez vai fazer, sei lá, cortes drásticos ou mudanças drásticas que na verdade nem tem tanta necessidade. Então só queria fazer esse adendo que nem sempre leituras sobre alimentação e sobre saúde são tão boas assim, porque às vezes acaba tendo algumas no meio que são bem sensacionalistas. Mas enfim. Falando sobre os livros que eu gostei muito. Alguns eu leio no Kindle, alguns físico, alguns eu empresto. Então, meus livros sempre estão por aí. Mas queria trazer como a primeira indicação Hábitos Atômicos, que eu já falei, e depois Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Esse livro é um livro bem famosinho, provavelmente vocês já viram por aí. Ele é de leitura bem fácil, faz muito tempo que eu já li esse livro, inclusive quero fazer a releitura dele, porque eu realmente achei assim, ó, um livro muito, muito bom. Ele fala bastante sobre a regulação dos nossos horários, das atividades que a gente faz no dia, com base no ciclo circadiano, que é aquele reloginho interno que a gente tem que regula aí algumas funções com base no sol e tal. Então, funciona muito para quem tá assim organizando melhor uma rotina nova, para quem quer ter horários mais bem definidos. Fica indicação de leitura, gosto bastante dele, inclusive quero colocar na lista para fazer releitura. Vocês gostam de fazer releitura, inclusive? Eu não gosto muito, mas é que esse livro faz tanto tempo que eu li que eu acho que eu ia gostar de ler de novo. Mas eu acho que eu nunca li 2 vezes a mesma coisa. Mas enfim. Depois disso, vem o livro Você Aguenta Ser Feliz. E eu acho que a primeira impressão que eu tive desse livro foi que ele me causou meio que um incômodo pelo título, porque eu não consegui identificar bem o que esse livro ia me passar, sabe? Não sei, ele me causou assim uma certa aflição.
sei se vocês também têm essa impressão, mas pra mim foi o que aconteceu. Mas depois que eu comecei a ler esse livro, ele se tornou assim, inclusive eu acho que ele ainda é meu top 1, meu livro preferido, porque é realmente um livro muito, muito bom, que fala em geral sobre saúde, mas que trata bastante também de saúde mental e de exercício, quanto o exercício pode ajudar em questões de saúde, principalmente de saúde mental. Fala muito sobre hábitos positivos, sobre organização, sobre rotina. Inclusive, tem uma parte do livro que ele fala que rotina não é prisão, é liberdade. Eu amo muito esse livro. E ele também é de uma leitura, assim, muito fácil. Então, qualquer pessoa vai ler e vai entender a mensagem. Então, fica aqui a minha claríssima indicação para o livro Você Aguenta Ser Feliz. Depois disso, a gente vai para um livro que eu li esse ano, inclusive, é uma leitura recente que eu fiz, que também é um livro bem hypado, que é o Outlive. Esse livro, gente, é sobre saúde, sobre longevidade. A ideia toda do livro é trazer uma outra visão para a gente sobre saúde, onde a gente tem mais a prevenção do que, por exemplo, o tratamento de doenças que, enfim, as pessoas têm. Não que não fale sobre tratamento, mas fala sobre tratamento num olhar também de prevenção para que aquilo não aconteça, sabe? Eu achei esse um livro muito, muito bom, mas ele é um livro bem denso, bem grande, bem demorado e que por vezes é um livro mais técnico. Então, talvez pessoas que não tenham tanto conhecimento sobre saúde, pelo menos a impressão que eu tive, talvez vão dar uma viajada assim em algum momento, talvez não vão compreender tão bem. E como é um livro bem grande, bem demorado, talvez seja uma leitura, talvez que algumas pessoas não vão gostar. Mas é uma leitura bem importante. Quem gosta de ler sobre saúde, fica assim também a indicação. É muito importante a gente ler livros que trazem assim realmente isso sobre a prevenção e não só sobre o cuidado. Hoje a gente vê uma área da saúde já tendo um movimento mais para isso de prevenção, então fica a minha dica. Ainda falando do Outlive, eu lembrei agora de um outro livro que se chama A Medicina do Amanhã, que também é um livro que eu li faz bastante tempo, que é de um médico, mas que também traz esse olhar para a prevenção, e eu achei ele um livro um pouco mais fácil de ler do que o Outlive. Claro que são propostas, embora o tema seja parecido, são propostas diferentes. O Outlive é muito mais denso, traz bem mais informação, mas para quem não quer começar por ele, A Medicina do Amanhã é uma boa alternativa. Enfim, no vídeo de hoje eu queria compartilhar esses livros. Claro que tem outros, mas assim que eu lembrei que talvez faça muito sentido para quem tá buscando melhorar a saúde, melhorar a alimentação, ter mais qualidade de vida. São leituras que com toda certeza vocês vão tirar aprendizados e vão ser uma leitura assim, vai ser uma leitura assim muito prazerosa, muito rica realmente de aprendizados. E para quem gostou de vídeos como esse, gostou de me ver no sofá de casa falando sobre isso, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e de comentar o que vocês acharam, se vocês gostaram de me ver falando sobre isso, se vocês querem saber mais sobre as minhas leituras, assim, de uma forma um pouco menos técnica e mais descontraída. Comentem aqui que eu vou adorar saber. Beijos e até a próxima!